Olá pessoal, uma boa noite a todos. Então, conforme prometido, hoje eu vou começar a grande história que culminou nesse desfecho feliz, né? Feliz que ainda tem muito o que acontecer com o pequenininho que tá aqui do meu lado, com cada olho desse tamanho. Então assim, essa vai ser uma live com barulhinhos de neném, com muitos barulhinhos na rua, porque a gente, depois que se mudou, a última live que a gente fez foi na casa da minha mãe, né? A gente tava falando sobre investimentos e tudo mais. E essa é a primeira live aqui na casa nova, então a vizinhança é barulhenta, a rua é barulhenta. Então eu queria que vocês me dissessem se vocês estão ouvindo bem, porque qualquer coisa eu venho um pouquinho mais pra frente, porque eu nem tô com fone aqui. E Felipe tá acordado, ele tá só me olhando aqui do meu lado. Então, se estão ouvindo bem, se estão me vendo bem, se a conexão tá boa, que eu não vou me demorar a começar, porque tem bastante coisa para falar, né? Eu queria fazer uma linha cronológica para chegar até a segunda-feira da... Ótimo, ótimo meninas, o áudio tá bom. Então tá, pra gente começar do começo realmente, né? Então qual é o começo dessa história toda? É lá em 2009, quando eu fui fazer meus primeiros exames, né? Os exames pré-nupciais. Procurei um clínico, depois procurei um hematologista, porque na minha família já tinha um histórico de traço falciforme. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? Mas é uma modificação, eu não sei exatamente dizer a vocês nas palavras técnicas dos hematologistas, mas que a pessoa tem uma alteração, tem um traço no sangue que causa anemia. Então, por que eu coloquei esse ponto como inicial lá em 2009 nos meus exames pré-nupciais? Porque vocês vão ver que quando eu for falar especificamente do parto de Felipe, eu vou ter que trazer essa questão da anemia e do acompanhamento dos médicos para a gente poder entender muitas coisas que foram acontecendo ao longo dos partos. Então, nesses exames lá em 2009, não apontou nada. Eu não tinha anemia, eu não tinha traço falciforme, estava tudo bem. Então, em 2010 a gente se casou. Janeiro de 2010 a gente se casou. E em abril, eu só vim descobrir em maio, eu estava grávida de João. Então, essa primeira gravidez, obviamente, né, mãe de primeira viagem, primeira notícia, a gente não sabia de nada, era um mundo novo todo para descobrir. Eu tinha vontade, sim, de ter um parto normal, não por ideologia, por bandeira, ou por um sonho, algo assim que fosse além de querer cuidar melhor do meu filho, né? Por entender que o parto normal poderia me possibilitar não ficar tão debilitada, não ter tantas dificuldades num pós-operatório por uma cirurgia, porque até então eu nunca tinha passado por cirurgia alguma. Enfim, a gravidez foi correndo e lá pelo meio da gravidez aconteceram algumas alterações que, segundo a médica que me acompanhou, seriam normais para uma primeira gravidez, assim, que o corpo meio que estranha, né? Mas falando especificamente, introduzindo antes da gente entrar nesse primeiro, na primeira gestação, é fato, né, que a gente sabe muito bem que para qualquer decisão que queira, né, tem muita gente que quer ter o parto normal, tem gente que quer ter o parto cesárea, tudo envolve logística, dinheiro, psicológico, muitas coisas. Então, assim, isso aqui, e informação, né? A gente buscar informação para saber onde está se metendo, principalmente nessa parte médica, né? Que a gente sabe que é bem complicado no país que a gente vive, que a gente tem um sistema de saúde que é muito bom, sim, dependendo da cidade que a gente resida. Tem alguns interiores e alguns estados, como Santa Catarina, que a gente morou lá, que você ser atendido no sistema público
é excelente. Existem cidades que não têm hospitais particulares, você tem que ser atendido no sistema público e todo mundo sobrevive, né? Mas o que acontece? Nessa primeira gravidez, como eu não tinha nenhuma indicação e do nosso círculo de amizade a gente não tinha muitas crianças, né? Só tinha uma criança mais velha e João foi o segundo. Eu não tinha indicação de médicos, né? Eu tinha um plano de saúde bom que cobriria todo o parto, seja ele normal ou cesárea. As despesas eu não ia ter que me preocupar. E iria para um hospital particular. Recebi indicação de algumas médicas, só que essas médicas não atendiam pelo meu plano. Então, por uma questão óbvia, se eu já pagava um plano, eu fui procurar médicos do meu plano. Então, assim, já bati... mamãe. Já bati numa primeira médica que não teve tato nenhum, né? Com questão de que eu tive uma alteração de progesterona e ela simplesmente, na hora de me dar o resultado, disse assim, vamos torcer. E eu fiquei espantada, saí do consultório assim, e pronto, vou morrer, o meu filho vai morrer, ela não me explicou nada. E eu entrei em contato com uma médica dessas indicações que eu recebi, só que ela não tinha agenda, porque ela era muito cheia, né? E eu liguei desesperada para o consultório, expliquei a situação, a atendente disse que ia falar com a médica. E quando eu vi, me surpreendi que a médica me ligou de volta. Me deu toda a atenção, me acalmou. Então, assim, eu confiei naquela médica, né? Isso lá em 2010. E fiquei com ela. Mas aí é aquela história, né? A gente sabe muito bem que como é que o sistema funciona, né? A gente confia no médico, e diz pra ele qual é a nossa vontade, né? Não, tenho vontade, tenho um parto normal e tal. Eles nunca vão dizer que não vão fazer. Que nesse caso também foi a mesma coisa. Em momento algum ela falou nada que não faria. E tive total confiança nela. Mas qual é o ponto principal dessa história? Por que eu comecei do começo? Lá, quando eu estava com 35 semanas de gestação, eu tive uma alteração de pressão. Minha pressão subiu muito e era dia 30 de dezembro. Então, veja, uma época bem complicada, né, para os médicos que não querem ficar tanto tempo fazendo um acompanhamento e tal. Cheguei no consultório e ela disse, não, você vai ter que internar. Isso eu estava com 35 semanas e 5 dias de João. Tá, fui pro hospital, ela disse, a gente vai tentar baixar a sua pressão. Fui, recebi uma injeção de corticoide para os pulmões dele. E o que é que aconteceu? Isso eu me internei, era 1h da tarde, eu entrei no quarto, né? Para ser internada. Recebi a injeção. E aí, o que aconteceu? Falei, só um minutinho para eu acalmar esse mocinho aqui. Aí, o que aconteceu? Recebi essa injeção 1h da tarde. E ela estava no consultório, terminou todos os atendimentos. E me aparece 5h30 da tarde, mais ou menos. E aí disse que a minha pressão não tinha baixado. E me perguntou, você quer muito um parto normal? E eu fiquei a pensar assim, né, naquela pergunta dela. Eu disse, doutora, eu quero que meu filho nasça bem. E aí, anos depois, né, agora na gestação de Felipe, eu conversava com o Zé sobre isso, eu dizendo assim, veja como é que um médico te joga uma responsabilidade dessa, né? E conversando com a equipe que fez o parto de Felipe, eu compreendi muitas coisas que antes eu achava o quê? Que ela fez o melhor, que ela fez aquela cesárea para salvar a vida do meu filho, né? Mas na realidade, o que aconteceu? Dia 30 de dezembro, o resumo da história é que, apesar dela ter sido toda atenciosa, toda, né, disponível, me atendeu, fez meu pré-natal, mas eu caí direitinho no que o sistema prega, né? Vamos resolver o problema, a gente já se livra dessa gestante aí, para poder passar o meu Réveillon, minhas férias, seja lá o que for. E aí, mamãe, e aí
tem equipe médica no hospital para cuidar do bebê 24 horas, não tem que se preocupar com isso. E pronto, tá resolvido o problema. Então assim, eu só vim enxergar isso agora, 12 anos depois. E eu crente que, não, mas meu filho nasceu com APGAR 5 e 7, João foi pra UTI, né? E a equipe das enfermeiras agora desse parto, elas estavam me explicando, elas dizendo, a questão do APGAR dele não foi porque ele estava enrolado, não foi por causa de muitas coisas, porque faltaram vários procedimentos ser feitos para que a minha pressão fosse, né, diminuída, uma tentativa de baixar essa pressão para manter o bebê o máximo possível e ele não ter problemas futuros. Porque vejam só, João é o único dos 5 que tem problemas respiratórios. Tem asma, tem um monte de problema. Então, assim, não um monte de problema de saúde, graças a Deus, ele é muito saudável, mas nessa parte respiratória, ele é o único de todos que, assim, sempre tá cansado, tem que usar bombinha, né? Tá fazendo tratamento agora porque a vida inteira dormiu de boca aberta. Então a arcada dentária dele ficou toda desalinhada. Então vejo assim, são coisas que são comprometidas e a gente pensa assim, não, mas o médico é quem sabe. Óbvio, o médico é quem sabe, mas tanto por ele saber, ele pode acabar te levando por vias de que não vai ser o melhor para o teu filho, não vai ser o melhor para você, né? Então, assim, para mim foi péssima a recuperação da cesárea, a primeira. As outras eu acho que o corpo já foi se acostumando. Mas, enfim, essa foi a questão da minha primeira cesárea, né? Que eu, até então, eu estava crente de que tinha sido uma cesárea necessária. Assim, isso foi no ano de 2010. Passados 2 anos e meio, Lucas nasceu, né? Então, assim, a gravidez de Lucas foi de 2012 a 2013. Lucas nasceu em junho de 2013. Por esse histórico com a minha médica, eu confiava nela, ela salvou a vida do meu filho e tal, eu crente que isso tinha acontecido, né? Tive uma cesárea necessária, engravidei de Lucas. Até o fim da gestação, eu tive placenta prévia. Então, assim, para quem não sabe o que é a placenta prévia, tem mulheres que depois de terem cesáreas, a placenta ela desce, né, ou ela já está localizada no canal, né, na via de saída do bebê, e ele não tem como nascer de parto normal, porque a placenta está lá. E aí os médicos dizem, vamos aguardar para ver se ela sobe. E em muitos casos a placenta sobe, no meu caso ela não subiu nada. Então, assim, indicação de cesárea, não tem como ter um parto normal desse jeito, ok. E aí o que eu digo, agora esse ano também eu descobri, essa cesárea de Lucas foi a única necessária. A de João não foi, até então, pela falta dos procedimentos todos para baixar a pressão antes de tirar a criança. A data provável dele era fevereiro, tiraram ele 30 de dezembro, então 1 mês e alguns dias, né, antes da hora. E Lucas, com 38 semanas, foi marcada a cesárea. Não teve nenhum problema de saúde, saiu direitinho. Até hoje ele não tem problemas respiratórios, não tem nada nessa linha, né? E aí o que aconteceu? Da diferença do primeiro para o segundo, 2 anos e meio. Então, por isso que eu ainda tinha esperança de poder ter um parto normal da segunda vez, porque diziam que teria que, pelo menos para qualquer, ou cesárea ou parto normal, teria que ter 2 anos e espaçar da cesárea. 2 anos e meio seria um tempo bom, mas veio essa questão da placenta. Então, mais uma vez eu fiquei sem ter o que fazer. Quando foi no ano de 2014, Lucas com 9 meses, eu engravidei de Cecília. E aí na gravidez de Cecília eu pensei, eu digo, não, eu vou procurar uma equipe, né? Porque o que acontece também, né? Por que eu digo que envolve toda a questão financeira, psicológica e tudo mais? Porque
financeiramente falando, é óbvio que a grande maioria das pessoas, tendo um plano de saúde, não vão escolher sair pagando consultas particulares, né, exames, uma equipe particular. Oh, meu amor. Só um pouquinho, minha gente. Por isso que eu disse que essa live ia ser cheia de chorinhos, cheia de leitinhos e de barulhos, porque ele tá acordadão aqui. Vamos lá. Então, obviamente que se você já tem o seu plano que tudo cobre, você não vai sair adoidado aí, não, vamos pagar tudo particular porque é ótimo. Não é ótimo. Não é ótimo, nem ninguém tem condição de fazer isso feliz. Todo mundo faz isso de uma forma sacrificada, né? Mas aí, aqui em Recife, na época, né, porque todos nasceram aqui em Recife, os 3 primeiros. Aqui em Recife tinha uma equipe de parto. E aí eu fui atrás dessa equipe, que já tinha sido bem recomendada, e conversei com um dos médicos. E o médico, quando viu o meu caso, 2 cesáreas, teve pressão alta, teve placenta prévia, os médicos começam a ficar meio apavorados, né? E a primeira coisa que eles querem é despachar, porque eles têm medo de gestante, e gestante com um histórico aí é que piorou mesmo a situação, né? Então, esse médico, que era da linha do parto normal, ele me disse: olha, Manuel, sua gestação muito próxima uma da outra, né? 9 meses que seu segundo filho tem, né? 9 meses de uma cesárea, ele vai nascer com 1 ano e meio de uma cesárea para outra. Eu não vou lhe garantir nada, né? Isso ainda é falando do plano de saúde, né? Ele era dentro do plano, não ia ter nada por fora, era uma equipe de parto normal já bem recomendada aqui. Eu não vou lhe garantir nada, porque pode ser que na hora eu tenha que fazer uma cesárea em você. Tá bem. Eu já tinha tido os 2 anteriores com a mesma médica, aquela que eu confiava, que tudo mais. Quando foi nessa terceira gestação, ela se descredenciou do meu plano de saúde. E o marido dela, que faz parte da equipe, continuou fazendo os atendimentos das pacientes dela, porque eles 2 operavam juntos, então ele estava nos outros partos. Pelo menos no de João ele estava, no de Lucas eu acho que ele não estava, mas ele fazia parte da equipe. Então fui para as consultas e estava indo nesse outro, para tentar. E nesse meio tempo, quando eu vejo, fui fazer os exames de Cecília, descubro que Cecília tinha um probleminha num dos rins. E eu não entendia bem daquilo, comecei a ficar muito agoniada, assim, não vou dizer desesperada, porque eu não sou de me desesperar com as coisas. Mas fiquei muito mal com aquilo e eu pensando assim, meu Deus, e eu me preocupando em ter um parto normal, eu quero que minha filha, né, nasça com saúde, que não tenha problema. Imagina, ela nasce e morre por causa do rim e eu tô aqui me preocupando em ter um parto normal. A gente se culpa, né? Mãe é impressionante como se culpa por tudo e por nada. Então, assim, eu desisti completamente de seguir, visto que o médico já tinha me dito que se eu fosse tentar, ele não ia garantir nada, porque era tudo muito perto e enfim. Ele, bom, o melhor que eu faço é seguir o que eu já sei, como é que funciona, o médico eu já conheço, atendente eu já conheço, porque, assim, eu sempre comento isso com todo mundo, que eu digo assim, a gravidez é uma bênção. E ao mesmo tempo é uma via crucis, porque a gente fica feliz na nossa família, né? É uma vida que Deus nos confia e ao mesmo tempo começa aquela luta por hospital, por médico, exame disso, exame daquilo, você ser destratado. Porque acontece, a minha experiência depois de Cecília foi horrorosa, assim. O parto de Isabela, o aborto que eu sofri, quando usam essa palavra de violência obstétrica, pode colocar tudo aí, porque foi o que aconteceu comigo, né? Então eu desisti do parto normal no parto de Cecília, segui o plano habitual, né? O plano cobria tudo, então assim, a gente não teve
nenhuma despesa, porque às vezes tem plano que não atende, né? A pessoa tem que pagar anestesista, tem que pagar isso. A gente só tinha que pagar a instrumentadora, que na época eu acho que eram uns R$ 150. Então isso não ia comprometer em nada o nosso orçamento. Então tá, passou-se, Cecília nasceu, todos esses partos marcados, né, exceto de João, que foi na emergência, mas os outros marcados, passaram-se mais alguns anos. E nesse meio tempo, lembra que quem estava aqui desde o início, eu falei da história do hematologista, né? Eu fui descobrindo que ao longo das gestações, as minhas taxas, né, a questão da anemia, ela estava bem comprometida, e desde lá da gravidez inicial, que eu não tinha nada antes de engravidar, ela já estava baixa. E os médicos não deram a devida atenção naquela época. Quando chegou na gravidez de Cecília, eu estava com anemia muito alta, né? Fiz reposição de ferro, mas não adiantou muito. Eu sempre digo que ela foi quem mais me sugou com relação ao ferro, né? Porque eu tomei a medicação e depois nunca mais eu deixei de fazer exame de sangue e aparecer lá microcitose. Mas então, é aquela coisa assim, olhavam algumas coisas, mas não dava devida atenção a isso. Eu que tive que ir atrás de médicos para poder ver, porque toda a gravidez eu ficava extremamente indisposta. Muito indisposta, assim, de domingo à tarde eu deitar 3 horas da tarde e não querer levantar mais. E tudo isso era por várias dessas coisas que a gente faz tanto exame, mas ninguém deu a atenção de dizer, olha, Manuela, você tem que fazer isso, isso e isso, isso. Não, a gente tem que ir atrás. Então, mais uma vez, é a informação, é o financeiro, é o psicológico, a gente tem que se autoalimentar dessas coisas, porque se a gente for deixar tudo 100% na mão dos outros, não tem muito escapatória. Então, passaram-se alguns meses e a gente se mudou, saiu daqui de Recife e foi morar em Pelotas. Nesse meio tempo, eu ainda tive outra cirurgia, que foi uma cirurgia de apendicite. Então, 4ª cirurgia nesse meio de caminho, né? Então, mais sangue para se perder e comprometer a questão da anemia. Eu fiz um roteirinho aqui, eu tô olhando para ver se eu não me esqueço de nada, porque tem muitas perguntas que vocês mandaram, eu não quero deixar de responder nenhuma. Então, essa parte de 2015 aí, quando a gente se mudou, nessa cirurgia de apendicite eu descobri que eu era alérgica a látex. E até então eu não sabia. Passei pelas 3 cesáreas e não sabia dessa alergia. Quando eu fui para Pelotas, né, a gente se mudou em 2015, eu engravidei de Isabela em 2017. Então foi a estaca zero, né? A gente mudou de plano, aí passou para um plano com coparticipação. Então aí tudo já tinha um a mais, né? Você paga o plano e ainda paga uma participação. Não tinha médico, então foi para a estaca zero de procurar equipe para tudo. E em Pelotas, infelizmente, não é diferente de muitas cidades com relação a essa mentalidade cesarista. Procurei, na época, em 2017, alguém que fosse dessa linha do parto normal. Diziam que tinha uma médica que ela era mais alinhada, mas não era lá essas coisas, porque também era pelo plano. E ela me disse que não, que provavelmente ia ser outra cesárea, porque ia ser a 4ª, e provavelmente ia cair na cesárea mesmo. Ela não deu esperança, assim, né? Mas enfim, o que acontece? Eu consegui uma indicação de outro médico para parto de risco, só que em Porto Alegre. E achei uma outra médica pelo plano. Minto, que essa que disse que não deu esperança, ela não era pelo plano que eu tinha, eu teria que pagar tudo particular. Eu achei uma pelo plano, que até a minha comadre Aline já tinha me dito que não fosse nela, que ela era horrorosa, e eu teimosa fui, porque ela passou péssimas, né? Muitas e péssimas na mão dessa médica, e eu fui e eu não achei nada demais. Eu digo, bom, eu preciso de uma médica em Pelotas, porque eu estava tendo esse atendimento em Porto Alegre. Eu preciso de uma médica em Pelotas, porque se eu tiver qualquer emergência, não tem ninguém. Eu vou
Vou pegar plantonista onde que não tinha maternidade, assim, né? Tem um hospital universitário que dentro dele aceita os planos e aí ia cair na mão de quem tivesse no plantão, né? Digo, melhor ela do que ninguém. Só que é aquela coisa, volto a dizer, o sistema cesarista é sempre assim. Ninguém nunca diz nada no início que não vai fazer, que não sei o que pererê, que parará, mas na hora H sempre vem o terrorismo de todo jeito, né? Porque esse médico de Porto Alegre, ele não enganou, ele disse assim, eu não faço parto normal, depois de 3 cesáreas não faço, você vai ser outra cesárea. A gente tem o protocolo do látex, não se preocupe, o hospital já está acostumado com isso, você pode ficar tranquila que eles já sabem o que fazer. Eu digo, ótimo. E essa de Pelotas, não. Eu, desde a primeira consulta, falei da questão do látex. Ela não deu a menor importância. Eu ligava para o hospital e perguntava à equipe de enfermeiras lá. Ninguém dava a menor bola, porque nem sabia o que era isso. E quando faltava, eu acho que 2 semanas para o parto, essa médica não tinha resolvido nada em Pelotas com relação ao protocolo do látex, mas aí começou a conversa, né? Eu não sei como eu tive o sangue frio de aguentar aquela mulher falando daquilo, né? Olha, Manuela, você tem que ver uma coisa. Você está indo para a 4ª cesárea. E eu bem sério olhando para ela. Você está indo para a 4ª cesárea. Provavelmente, quando eu abrir você, você vai estar cheia de aderência. Seu útero vai estar fino. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você tem que procurar um método anticoncepcional, porque você tem os outros filhos. E fez um discurso do tamanho do mundo pra mim, eu só olhando pra ela. Quando ela terminou, eu digo, obrigada, saí e não voltei mais. E digo, bom, agora acabou, não tem mais essa de ter 2 médicos. Eu voltei em Porto Alegre mesmo. Já ia ter despesas de anestesista, porque a gente ia mudar de plano. Já ia ter um monte de despesa, então assim, entre ficar com essa criatura que já não tinha sido bem recomendada e ficar com um médico que me deu toda a segurança, por mais e não mentiu, dizendo que ia fazer um parto normal, eu já sabia que eu ia para a 4ª cesárea, preferi ficar com ele. A gente gastou bastante, porque de Pelotas a Porto Alegre tem pedágio, né, a gasolina e de volta a alimentação. Então assim, a graça que eu tive foi que ele me fazia consultas a cada 2 meses, então não precisava todo mês ir lá. E quando já foi chegando na data, a gente teve um susto, uma semana antes, teve que ir de madrugada. Chegou no hospital, já estava toda a equipe esperando, mas não era a hora ainda. E ele disse, não, olha, a gente não vai fazer a cirurgia agora, porque a sua filha pode ficar mais 1 semana na sua barriga, isso aí vai ser melhor para ela. Não vamos fazer esse parto agora, não. Ok, aquela história assim, jogue limpo com o paciente, né? Não fique iludindo ele igual a outra, falando e não sei o que, e na hora H me vem com um discurso ridículo desse, né? Então tá, a gente foi, 20 de outubro de 2017, foi para Porto Alegre, eu me internei, Isabela nasceu. Foi um parto assim, cesáreo, mas quase um humanizado, porque a equipe muito boa, não vi ninguém assim com piadinha, com gracinha, não tem televisão em casa, essas coisas assim que o povo acha que é muito engraçado ficar conversando, principalmente na hora da cirurgia. Não, eles simplesmente assim, e o interessante é que você vê que os discursos, né, as análises dos médicos, esses de Porto Alegre, com o médico daqui de Recife, quando fez a cesárea de Cecília, se encontravam. Então tinha alguma evidência científica ali, porque quando terminou o parto de Cecília, o médico aqui disse assim, seu útero aguenta ainda mais 3 gestações, considerando as cesáreas, né? E esse de Porto Alegre disse, olha, seu útero aguenta ainda mais 2 gestações. E eles não se conhecem, eles não se conversaram com relação a isso. Então você vê assim, alguma coisa científica ali, né? Só a questão de que eles não acreditam que dá para ter parto normal depois de ter cesárea. Ok. Passou 2017, Isabela foi a mais espaçada dos outros, né? Porque o primeiro é 2 anos e meio, 1 ano e meio, e Isabela 2 anos e 10 meses. Por isso que eu digo, se eu tivesse encontrado uma equipe que tivesse abraçado a causa, Isabela também poderia ter nascido de parto normal, porque já tinha um tempo suficiente para poder ter o parto normal, mas infelizmente não consegui.
Tivemos despesas além do plano de saúde, né, que eu disse a vocês dessa questão da coparticipação e da falta de reembolso completo. Mas é aquela questão. Quando a gente procura e não acha, não adianta ficar também me desesperando. Eu lembro de uma amiga que conseguiu um parto normal depois de 2 cesáreas. E eu comentei, eu disse assim, eu acho maravilhoso e fico muito feliz pelas minhas amigas que conseguem. E eu já estou conformada de que eu nunca vou ter um parto normal, porque o sistema não está me permitindo. E nessa época, eu me lembro bem assim que quando eu olhava esses relatos de parto na internet, as pessoas comentavam: tal equipe cobra 60 mil reais, 30 mil reais por um parto. E eu dizia assim, isso é completamente fora da nossa realidade. Nossa família crescendo, como é que a gente vai desembolsar um valor desse tendo um plano de saúde que já contempla tudo que a gente precisa, né? Quando as pessoas têm a bênção de já chegar parindo, consegue ter um parto normal no hospital particular, até com esses médicos, porque até então a primeira médica lá, que todo mundo dizia, não, ela não é contra o parto normal, só que a gente ria entre nós, amigas, que dizia assim, ninguém conhece alguém que teve um parto normal com ela, mas ela não é contra o parto normal. E aí uma amiga muito próxima acabou que teve um parto normal com ela, por quê? Porque chegou no hospital já tendo. Então ela não ia abrir a barriga dela na recepção, né? Teve que esperar a criança sair. Então, até a Isabela foi assim. Quando foi em 2020, finalzinho de 2020, ainda estava na pandemia e tudo mais, eu descobri uma gravidez. E aí o que acontece? Por que eu falei da questão da violência obstétrica? Porque nesse caso, aqui em Recife eu já estava acostumada por ter emergências obstétricas e tudo mais. Quando a gente tinha um sangramento, qualquer intercorrência, você vê as gestantes indo receber seu atendimento tranquilo, com obstetras e tudo mais. Em Pelotas, eu fui para a emergência do plano de saúde e tive o azar de ter um sangramento dia 24 de dezembro de 2020. Então, a gente esperou a ceia de Natal, não fez alarde com as crianças, botou todo mundo na cama, minha sogra ficou de olho neles e a gente foi para o hospital. Chegando no hospital, com esse sangramento, foi um sangramento que, como eu já tinha tido descolamentos ovulares anteriores, eu sabia que ela ia mandar fazer um ultrassom, ver que tinha um descolamentozinho, passar o Ultrogestan, que é o único medicamento que eu sei que passam para esses casos, e me mandar para casa. Não, a médica me olhou e disse assim, minha filha, hoje é Natal. Eu não vou chamar o ultrassonografista de plantão, não. Se você tiver que perder, você vai perder. Tá muito no início da gestação, você vai para casa e volte outro dia. Eu saí de lá tremendo, assim, porque você escuta esse tipo de coisa, você já está sensibilizado. Imagina, dia 24 de dezembro. Por isso que quando eu estava escrevendo o texto, eu dizia assim, quando a gente começa a ter a compreensão, né, desses sacrifícios que uma mãe faz pelo filho, a gente consegue se unir a Nossa Senhora por todo o sacrifício que ela passou, né, no lombo do burrinho, procurar lugar para dormir, né, não é nem dormir, para ter o menino e não encontrar, tá lá no meio dos animais sendo destratado, batendo nas portas. Então assim, a gente consegue, depois de ser mãe, entender essas coisas, e nesse sofrimento a gente consegue se unir à cruz de Cristo, às dores de Nossa Senhora. Então eu saí de lá assim, e Zé estava no carro esperando, acho que estava frio de noite, apesar de ser dezembro, né, que é verão, mas estava frio. E eu cheguei no carro e disse assim, eu não acredito que aconteceu. Zé parou e ficou assim, eu digo, ele vai descer, ele vai dar nessa mulher. Ele respirou. Eu disse, olha, não adianta, sabe? Não adianta. Vamos para casa, vamos rezar. Amanhã eu ligo na médica, que eu também não vou ligar agora, porque daqui a pouco vai dizer, Natal, eu não vou lhe atender. No outro dia de manhã cedinho eu liguei para a médica, que era outra que estava me atendendo em Pelotas, e ela, bem tranquila, ela disse assim, porque sempre, né, o corporativismo imperando. Porque é complicado, nesse início não tem muito o que fazer. Mas, pelo amor de Deus, doutora, o plantonista, ele tá ali para isso, né? A pessoa não querer chamar porque é Natal,
E deixa uma mãe, ela não sabia nem se eu era mãe de primeira viagem, se eu tinha outros filhos, porque ela não perguntou nada, ela simplesmente me despachou, eu sentei na cadeira e saí. As pessoas simplesmente assim perderam completamente a caridade, a empatia, se colocar no lugar do outro, simplesmente assim, ó, vai-te embora porque eu tô de plantão aqui, eu não queria estar aqui, então não me incomoda. Aí ela disse assim, faça o seguinte, você usa a medicação, fica quietinha, não sei o que, e aí depois a gente vê isso, sei lá, acho que na segunda-feira, na terça-feira. E aí eu insisti no negócio, né? Eu digo, eu vou na emergência de novo. Esperar passar dia 25, dia 26 eu vou, porque não é possível que de dia ninguém vai querer me atender. Fui. Aí o médico que estava de plantão não queria fazer nada. Pegou o telefone, ligou para a médica. E aí ela que ficou naquela espera e não sei o que, disse, que ela tá agoniada. Vamos ver então. Aí ficaram debatendo se fazia o ultrassom ou não. Até que decidiram fazer. Aí veio uma ambulância, aí vira, parece um show pirotécnico, né? Veio uma ambulância me levar para a clínica de ultrassonografia, porque o médico não podia sair de lá para vir no hospital. E quando eu cheguei lá, era o médico do plantão, que já tinha me atendido na gravidez de Isabela várias vezes. É um médico, assim, maravilhoso. O completo oposto desses outros aí. E ele disse assim, olha, sinceramente eu fico muito triste de saber dessas coisas, porque eu me mudei para junto do hospital, para poder o hospital saber que eu estou ali à disposição na hora que precisarem. Como é que te deixa? No dia de Natal, minha família sabe que eu tô de plantão e não me chama. Eu digo, pois é, eu também não sei não, doutor. Deu vontade de dizer a ele, inclusive me cobraram esse atendimento, essa questão do plano de ser de coparticipação, me cobraram essa consulta que não existiu, né? Depois eu entrei com ouvidoria, mas não adianta, porque a gente pode bater e não vai resolver, né? Mas eu entrei com ouvidoria para reclamar esse atendimento. E aí ele fez o exame e não viu nada, assim, né? Ele disse, deve ser um iniciozinho de gravidez. Eu não quero colocar os pés pelas mãos, trocar os pés pelas mãos. Pode ser que seja uma gravidez muito no início. Vamos esperar 15 dias e a gente repete esse exame. Porque se o bebezinho estiver aí, a gente não vai fazer mal a ele, não. Veja a diferença do atendimento, né? Tá, fui pra casa, fiquei usando a medicação, aos 15 dias repeti o exame. E aí descobri que a gravidez realmente não tinha avançado. E a médica resolveu fazer o tal AMIL, né, que é a aspiração. E aí teria um médico, só um médico em Pelotas que tem um aparelho que faz não sei o que vai nele. Fui. No consultório ele parecia normal. O médico normal marcou o negócio. Quando chegou no hospital, essa criatura se transformou. Por quê? Porque ele me mandou ficar em jejum. Eu fiquei em jejum. E eu, como eu não gosto de mentira, ele perguntou, você não tomou nem água? Eu disse, eu tomei um golinho de água, sei lá, fazia 5 horas que eu tinha tomado. O homem virou bicho na hora da cirurgia, assim, me tratou feito animal, porque primeiro, você já tá numa mesa de cirurgia, né, igual Cristo amarrado em posição de cruz ali, com os braços presos, mas para fazer um procedimento desse, de aspiração, tu ainda tá com as pernas presas lá em cima, essa criatura começou o procedimento sem anestesia. Para eu sentir tudo, simplesmente porque eu tinha bebido um gole de água, começou a gritar dentro do centro cirúrgico e dizendo ao anestesista, quer cancelar? Porque não dá, eu vou começar assim mesmo. E começou o procedimento sem anestesia. E a anestesista nada fez, né? Ela só ficou calada, assim, olhando, e eu sentindo tudo. Já tinha a questão do sofrimento de saber que tinha perdido um bebezinho, mas já tinha entregue a Deus, porque Deus deu, Deus levou. Não precisava passar por aquilo, né? Aí foi a primeira parte. Aí a anestesia pegou, terminou o procedimento, onde me colocam dentro de uma sala com mães que acabaram de ter bebê, os bebezinhos chorando, e eu ali do lado, que tinha acabado de passar por um procedimento de aspiração, né? E aí quando eu saí de lá, eu só refletindo sobre aquilo e pensando assim, meu Deus do céu, em que mundo que a gente vive, né? Que as pessoas não raciocinam, mais uma vez, ninguém perguntou se eu era mãe de primeira viagem, se eu já tinha perdido outros filhos. Se eu fosse mãe de primeira viagem e tivesse perdido meu primeiro filho ali,
eu estava no meio de um monte de gente feliz da vida, amamentando, né, cuidando dos seus bebezinhos, e eu ali esperando o tempo da anestesia passar para poder ir embora. Então, se isso aí não é violência obstétrica, eu não sei o que é, né? Então, quando falam desse termo, que às vezes a gente pensa que é exagerado, mas as mulheres passam por muitas coisas, né? E eu entendo, assim, que isso é a via crucis mesmo, de você formar uma família, de você ver a sua família crescer, a questão financeira que se gasta com tudo, porque se sai dali tem que tomar remédio, tem que fazer exames de biópsia, de tudo mais. Então, assim, é muito complicado e a gente tem que realmente estar com a cabeça muito boa, porque se a gente for entrar nessa roda, a gente vai pirar o cabeção. Né? Então tá, isso aí passou o ano de 2020, 2021, isso foi em janeiro de 2021. Mais uma vez, o plano de saúde cobriu boa parte das coisas, mesmo sendo com coparticipação, eu paguei parte dessas consultas, né? No consultório em si, mas o procedimento hospitalar eu não tive nenhum gasto. Quando foi finalzinho de 2021, a gente descobriu a gravidez de Felipe. E aí, no meio dessa história toda, eu pensei, né? Eu digo, depois de toda essa confusão aí do procedimento do aborto, eu vou voltar a ser atendida lá pelo médico de Porto Alegre, que é o melhor que eu faço. Não vou ficar insistindo aqui em Pelotas. Não adianta, né? Depois de dar de cara com esse pessoal todo aí, é melhor não arriscar. Então eu peguei o telefone e liguei, mandei um WhatsApp pro médico. E qual a minha surpresa, o médico tinha se descredenciado da parte de obstetrícia e só estava com ginecologia. Eu disse, pronto, agora eu me lasquei de novo, né? Porque eu tinha para onde correr, que seria em Porto Alegre, mesmo gastando mais, e agora não tenho para onde correr. Fiquei com a médica, que já estava me acompanhando na parte ginecológica, que ela era obstetra também, enquanto esperavam a luz, né? E aí, nesse meio tempo, tinha um outro médico em Pelotas que tinha sido bem recomendado por algumas amigas. Uma amiga que tinha tido 2 partos normais com ele e a minha comadre Aline, que depois da outra médica que tinha me atendido, foi para esse médico. E ele não era daqueles que fazia o terror de quem, é a louca, vai ter a 5ª cesárea, não sei o quê. Ela conseguiu ter as 2 últimas cesáreas com ele, sem grandes problemas, sem terrorismo. E como eu já tinha sido recomendada também por essa outra amiga que teve parto normal, eu digo, vamos tentar então, né? Vamos lá. E pensava que ele não atendia o meu plano. Quando eu liguei, eu tive a surpresa de que ele atendia. Eu digo, oh meu Deus, graças a Deus. Então assim, a gente não vai nem precisar gastar com essa consulta para testar, né? Vai pelo plano. Chegou lá, ele disse, não, tudo bem, tranquilo. Olhou os exames, fez o meu cartão pré-natal, Zé sempre comigo na consulta com ele. E ele me deu muitos parabéns, que eu estava muito bem de saúde, que nessa gestação haveria de não ter nenhuma intercorrência, né, nenhum problema com relação a nada disso. Mas que ele também tinha se descredenciado da parte de obstetrícia, só atendia pelo plano a parte ginecológica. Então a gente começou a fazer conta, né? Porque é o que eu digo, nessa história toda que eu já contei para vocês das primeiras gestações, eu não tive que me preocupar com nada de fazer poupança para pagar nada, porque os planos foram pagando, as cesáreas foram acontecendo, o plano cobria tudo, não tinha grandes preocupações. Mas e agora? Que nem para cesárea eu ia ter nada coberto, né? Corresse para um lado não tinha, para o outro também não tinha, ou eu ia cair na mão desse pessoal que não ia dar devida atenção para a questão da minha alergia a látex. Então ele disse, olha, o valor é tanto para a parte de obstetrícia, tem que ver no hospital se o plano aceita. Enfim, ia dar um valor alto, né, para ter cesárea. E bom, então vamos lá, vamos começar a fazer as nossas economias, fazer os nossos cálculos, ver de onde tira aqui, onde guarda ali, para poder, quando chegar junho, julho, a gente poder ter o nosso bebê. Mas as coisas acontecem assim, né? Vão se atropelando uma coisa em cima da outra, veio a nossa mudança.
veio a decisão da gente sair de Pelotas, voltar para Recife, e aí eu voltei para a estaca zero, mas a estaca zero muito maior, né? Porque passei meses me preocupando com portabilidade de plano, porque nenhum plano ia, né, tem os 300 dias de carência para poder você ter direito ao parto e tudo, e graças a Deus surgiu essa lei da portabilidade. Se você tem um plano há mais de 2 anos, ele tem que analisar e justificar se ele não aceita a portabilidade ou não. Então foi a batalha do plano, e aí eu mudei completamente o plano do que era dos 3 anteriores quando eu tive aqui em Recife. Fui para um outro plano que eu não conhecia absolutamente nenhum médico que atendia pelo plano. E aí a gente começou a fazer conta, né? Tá, se a gente volta pro médico que fez o parto de Cecília, eu vou ter que pagar isso e mais as consultas. Tá, vai ficar pau a pau com o médico de Pelotas. Tá, vamos ver. Aí nisso a gente tem os nossos compadres que são parte da nossa família, né? E aí eu joguei lá no grupo: minha gente, alguém tem alguma indicação de ginecologista, obstetra, para poder ver, né? Já que não tem ninguém nem no plano nem fora dele. Aí nisso começaram a aparecer as minhas comadres que tiveram seus partos normais. E uma das minhas comadres me disse: olha, mano, vá nesse médico, porque assim, se você ainda tem alguma possibilidade de ter parto normal, só ele vai poder lhe dizer, porque nenhum outro vai lhe dizer. Qualquer outro vai dizer que você vai ter cesárea, então vá nele, porque aí você já tira isso da sua cabeça, né? E eu nem tava pensando nisso na realidade, né? Porque eu já imaginava que ninguém ia nem cogitar esse tipo de coisa. Aí a esperança ressurgiu de que não custa nada, eu vou ter que pagar consulta inteira, receber reembolso de parte mesmo em qualquer um que eu vá, não me custa ir nesse. E fui eu e Zé, né? Chegando lá, eu digo a vocês, eu tinha absoluta certeza que eu ia contar toda a minha história, 5 gestações, uma perda, todas cesáreas, não sei o que, e ele ia dizer: pois é, você vai ter que ir para outra cesárea. E a minha surpresa toda foi que ele olhou para mim e disse assim: não, vamos tentar. Nunca fiz um parto normal depois de 4 cesáreas, o máximo que eu tive aqui foram 3, mas vamos lá, porque o risco é o mesmo. Você ter uma 5ª cesárea ou ter um parto normal depois dessas cesáreas vai ser igual. Então vamos tentar. Se você, né, tiver condições de ter, você vai ter, e aí a gente encara isso aí. Então vamos lá. Nisso surgiu o pânico de Zé, né? Porque a gente dá risada que diz assim que Zé é o pai de cesárea, porque é o sistema mais tranquilo para os maridos, né? Não terem desespero. Chega lá, pega a sua malinha, vai pro hospital, tem hora para começar, tem hora para acabar, depois pega o bebê, vai para casa, deu. E ele desesperado, porque essas coisas de médico e de tudo mais, ele já é nervoso. E ele só olhava e ele dizia assim: meu Deus do céu, tá, vamos lá então. E aí ele dizia assim: se der certo, esse médico vai virar o meu ídolo. E aí tá, foi seguindo o pré-natal, né? Então a gente foi fazendo toda essa parte financeira acontecer, a parte psicológica. Nas perguntas, daqui a pouco eu vou falar o que perguntaram na caixinha, né? Mas muita gente perguntou dessa parte psicológica. Eu sou uma pessoa muito tranquila, sabe? Eu acho que depois de tanta cirurgia que eu já passei, além das cesáreas, quebrei o pé, teve gente do perfil que já acompanhou essa história, que fiquei meses sem caminhar, botei placa, parafuso, teve apendicite, teve tudo do carro. Então assim, eu já falou em cirurgia, eu já nem não dou muita bola não, sabe? E eu não tava nervosa. É óbvio que, e eu disse sempre desde o início a todo mundo que me perguntou, e ao médico também, a dizer: doutor, olha, eu sou mãe de primeira viagem nisso aí. Eu não, apesar de já ter 4 filhos, agora vai ser tudo novo, eu não tenho ideia de nada. Ele: não se preocupe. E ele sempre assim, extremamente calmo, né? O pré-natal foi se encaminhando, e isso que eu já cheguei nele com o pré-natal bem avançado, porque eu já tinha tido não sei quantas consultas em Pelotas.
Mas cheguei aqui já assim, com 5 meses, 5 para 6 meses de gestação. E aí a gente acertou os pontos, descobriu como é que funcionava com o plano, as coberturas. Então, assim, com a parte hospitalar, eu não ia ter nenhuma despesa. Com a parte das consultas, sempre naquele esquema de pedir os reembolsos que não são completos, né? Então a gente já saberia que teria essa despesa. E o pagamento da equipe, que ele já tinha me explicado que funcionava assim, né? Tem ele, 2 enfermeiras obstétricas e uma neonatologista, enfim, a pediatra, né? Que ia cuidar lá da criança. E que ele fazia questão que essa médica estivesse na equipe, porque, né, era uma médica alinhada com os princípios da equipe, que não ia estar fazendo um monte de procedimento no bebê sem ter necessidade. E isso para mim também foi novidade, porque a gente está acostumado a ver o quê? O bebezinho nasce, isso aí eu via quando o João estava na UTI lá em 2010, e eu ficava apavorada. Elas pegavam, as enfermeiras, né, pegavam o bebê, abria a torneira e dava aquele banho assim, parecia que a criança tinha 5 meses, os bebezinhos do tamanho de nada, né, cabia numa caixinha de fósforo. E eu olhava assim, meu Deus do céu, e a criança acabou de nascer enfiando aquelas coisas, a criança chorando, desesperada. Pra mim, quando a criança nascia, ela chorava desesperadamente, todas elas, né? E aí veio a surpresa, por isso que eu digo que eu fui mãe de primeira viagem agora no 5º filho, porque tudo diferente, né? Primeiro, Zé não saiu do meu lado nenhum momento. A sala escurinha. Felipe não saiu do meu lado em nenhum momento. Então, assim, é um mundo novo que se abre. E o que eu digo assim, não é um sonho azul com as nuvens de algodão doce, não. É sofrimento, porque não tem como não ser, né? A gente está fazendo algo novo que a humanidade sempre fez, mas no momento que a gente vive na sociedade, dizem a todo momento que a gente não é capaz de ter os nossos filhos, né? Por 500 motivos. Eu lembro assim de uma amiga que ela tem 1,90 m quase, e o marido 2 metros, e aí a médica vira para ela e diz: não, vai ter que ser cesárea porque o seu bebê é grande. Como é que o bebê poderia ser pequeno com 2 pais gigantescos, né? Então, assim, as desculpas são cada vez mais ridículas, sinceramente, assim. A gente não consegue ter a verdade na nossa frente se a gente não for atrás pesquisar. Mas apesar de tudo isso, vem o medo, né? Vem um medo horroroso, porque se você está procurando um profissional de saúde ali, é porque você quer confiar em alguém, né? E você vai estar numa consulta desconfiando da pessoa. Tudo que ela fala é grande, a cabeça é pequena, tem pouco líquido, tem isso, 500 coisas acontecem para que você nunca consiga o que você quer. A realidade é essa, né? Então, eu pelo menos tente, né? Porque eu dizia assim, desde o início, quando disse assim, meu Deus, lá vou eu, né? Pra aventura de tentar um parto normal depois de 4 cesáreas. Eu dizia assim, só do médico ter aceito, esperar o tempo do meu filho dizer que ele quer nascer, e mesmo que termine numa cesárea, eu já vou estar absolutamente feliz com isso. Porque eu vou saber assim, ele era o dia dele nascer, nenhuma bolsa dos meus outros filhos estourou. Eu não cheguei a ter contração. Nada, nada, nada. Porque, inclusive, do parto de Isabela, que foi o 4º, o médico esse de Porto Alegre, que era de gravidez de risco, ele dizia, não, a gente tem que marcar nas 38 semanas, porque você não pode ter contração nenhuma. E eu dizia, pronto, se eu tiver uma contração, eu vou morrer. Tu começa a ficar com isso na cabeça, assim, né? Até o momento em que você chega e encontra uma equipe que te dá segurança, que te dá informações, que te deixam ali mais confortável para tentar alguma coisa, as coisas mudam. É óbvio que vai existir o medo, mas eu acho que a gente também não pode ficar alimentando esses fantasmas, porque isso não faz bem a ninguém. Se a gente está sendo enganado e nem sabe, e uma hora você descobre, né? A gente tem que realmente assim, nadar contra esse sistema. Então foi bem o que eu fiz, assim, eu comecei a tentar entender como é que o meu corpo ia funcionar, né, como é que as coisas iam acontecer. Também não fui muito atrás de informação, de detalhes, porque
tem o perfil da Laura Padilha, né, que ela é dessa parte de parto. E todo mundo via sempre a Ana Purg, quando alguém pergunta pra ela, me diga a indicação de não sei o quê, porque a Ana teve todos os partos normais, e ela dizia assim, maratone os destaques da Laura. Aí eu digo, quer saber, eu vou olhar também, porque eu não sei nada. E eu comecei a ver, eu digo, tá legal. Aí quando começou a chegar na parte trash do negócio, assim, eu digo, essa parte aqui eu quero ser ignorante nela, porque senão pode ser que na hora eu comece a pensar besteira. Isso vai atrapalhar no processo todo, que eu nem sei como é que vai ser, né? Então, é melhor nessa parte aqui eu ser ignorante, pula, vamos pensar nas outras coisas. É respiração, é exercício disso, exercício daquilo. E aí as coisas foram fluindo até chegar o dia de eu começar a sentir contração em casa. Eu vou já deixar aqui as perguntinhas do lado, porque tem muitas dessas coisas que eu vou falar agora que tem a ver com as perguntas que foram feitas, então eu vou ver o que já tem pra gente já ir falando, né, pra não se demorar muito. Então, o que acontece? Quando foi no dia 23 de junho, entre 23 e 24 de junho, que aqui em Recife é feriado, né, por causa do São João, toda a minha rede de apoio viajou e eu já estava com 37 semanas. E aí o que acontece? Eu comecei a ter contração e comecei a ficar agoniada, porque psicológico pegou bonito nessa época, faltando ainda muitas semanas para o parto acontecer, né? E eu pensava assim, eu digo, o Felipe vai nascer, não vai ter ninguém aqui para ficar com as crianças, porque a gente já tinha montado um esquema de dividir as crianças com os padrinhos, para não ter nenhum problema, assim, porque são pessoas que a gente confia, né? E a gente precisava deixar as crianças em algum lugar. E aí, como todo mundo viajou para São João, o psicológico pegou e eu sentada nesse sofá aqui, e as contrações vinham, eu não sabia se era de treinamento, se era de verdade, porque como eu nunca tinha tido, eu só achava que era contração e queria nascer a qualquer momento. E aí o pessoal também depois me dizendo que estava agoniado, porque estava viajando. A outra comadre estava no Rio Grande do Sul, o resto do pessoal estava no São João por aqui, que seria mais rápido de vir, né? E a outra que estava no Rio Grande do Sul, não. Então, assim, realmente o psicológico pegou nessa parte. E aí eu comecei a sentir essas coisas. Quando foi na segunda-feira seguinte, muita contração estranha, assim, né? Muita dor. E aí eu entrei em contato com a equipe, porque tem isso. Da equipe, que é o médico, as 2 enfermeiras e a neonato, eles têm o costume de marcar uma reunião, né? As enfermeiras vieram aqui em casa para poder entender como é que foram os outros partos. E aí foi nessa que, conversando sobre o parto de João, elas falaram sobre isso, né? Que a médica tinha vários procedimentos do protocolo de pré-eclâmpsia para poder baixar a minha pressão, e que ela não fez nada disso. Ela simplesmente quis resolver o problema dela ali na quase véspera de Ano Novo, e tchau, um abraço. E foi quando a ficha caiu. Isso aí eu já comentei no início da live. Mas foi a partir dessa conversa com elas, falando tudo que tinha acontecido, e elas me perguntavam, ela deu isso, ela deu aquilo, Não, ela não deu nada. Só a injeção de corticoide, e me deixou no soro ali, sei lá com o quê. E aí foi quando as escamas caíram, né? Então, elas vieram aqui em casa, a gente teve essa primeira reunião, a gente conversou, se conheceu e tudo, e aí ficou nesse acompanhamento dos sintomas. Quando foi na segunda seguinte do São João, que eu falei que estava com muita contração, elas vieram aqui em casa novamente para ver o que era que estava acontecendo. E aí descobriram que Felipe, apesar de já estar na posição para nascer, ele não estava bem colocado na barriga, ele estava assim, ele estava indo para outro lado, que não era para o canal de parto, né? Então elas ajustaram a barriga, me trouxeram a cinta, colocaram para ficar bem ajustada mesmo, que era para direcionar ele para onde ele tinha que ir, porque é como elas estavam dizendo, as contrações que eu estava sentindo não estavam servindo para nada, só para ter dor. Não era contração para começar o trabalho de parto, ele estava perdidaço ali na barriga. E aí tá, nisso a minha barriga entrou, diminuiu, parecia que eu estava com 5 meses de gestação de novo. E aí, ao longo da semana,
as contrações desapareceram. E elas sempre fazendo esse acompanhamento, e aí disseram, olha, ótimo que as contrações desapareceram, porque agora quando elas vierem, vai ser para o trabalho de parto. Então, tá, passou a semana, nada, e aí eu já dizendo assim, quando fechou 39 semanas, eu disse, mas rapaz, eu já não aguento mais, por que não começa essas contrações de uma vez, né? Eu tava na missa e as minhas comadres perguntando, e aí, mano, tu tá nervosa? Eu disse, não, nervosa não tô não, eu quero que comece logo esse trabalho de parto de uma vez para acabar. Porque vem dor, vai dor, eu não tenho paciência pra isso não. Que vem e venha de uma vez, né? Pronto, cuidado com o que a gente pede, né? Porque isso foi num dia, depois, na outra semana, teve um aniversário, no sábado, agora dia 16, dia de Nossa Senhora do Carmo. Fechava as 40 semanas. E eu digo assim, que beleza, Felipe vai nascer dia de Nossa Senhora do Carmo num dia maravilhoso, né? Vou tirar o dia para bater perna por aí para acelerar esse trabalho de parto. Que eu nem sei como é que vai ser, mas vamos lá. Dizem que é para andar, vamos andar. Então a gente teve 2 aniversários, andou e tal, e não sei o que, e nada. Quando foi no domingo, isso é 40 semanas e um dia, dia 17 de julho, eu acordei com uma dorzinha de cabeça, né? E nessas reuniões aqui em casa, quando as enfermeiras vieram, elas disseram, olha, tenha cuidado com a sua pressão está mais para baixo, mas como você já teve o histórico do pré-eclâmpsia lá na primeira gestação, cuide dessa pressão, se subir um pouquinho, avise a gente, tá certo? Aí eu com o aparelhinho aqui, quando foi no domingo que eu senti essa dorzinha de cabeça, que eu não tive absolutamente nada nessa gestação, de nada. Eu digo, vamos pegar o aparelho de pressão. Quando vi, minha pressão tinha subido um pouco, tava 12/8. Que para ela já era alto, por quê? Porque esses aparelhos digitais, quando a gente faz a medição em casa, sempre dá para menos. E aí elas queriam trazer o tensiômetro, aquele tradicional, né, da bombinha, que faz no consultório com um reloginho. Quando foi meio-dia, chega a primeira enfermeira aqui em casa. Domingo, meio-dia, né? Não consegui nem ir na missa. Aí, quando ela botou o aparelho, 13/9. Eu digo, já vi esse filme antes, né? Aí elas disseram, não, vamos dar um tempinho, vamos medir de novo. Aí quando mediu de novo, 14/9. Eu disse, não, olha, você já fez 40 semanas, o protocolo vai ser a indução. Aí eu digo, pronto, de quase um mês que a gente ficou nessa de vai nascer hoje, não vai nascer, vai nascer hoje, não vai nascer, hoje vai ser. Então a gente já tinha todo o esquema, a logística com as crianças feita, as malas já estavam prontas há muito tempo, né? A mala das crianças, a nossa mala da maternidade, a mala de Felipe. Então assim, não foi difícil, até as comidas que a gente ia deixar junto com eles na casa dos padrinhos, a gente já tinha comprado e estava trocando assim, né, para não ficar com a validade. Ia, comprava e trocava para ter sempre aqui, juntou tudo, Zé levou e as duas ficaram aqui em casa. E aí começaram os procedimentos da indução, que até então, né, eu dizia assim, na minha cabeça eu pensava, eu já ouvi tantas pessoas conhecidas dizendo que mal deu tempo de chegar no hospital, quase nasceu no táxi, nasceu no chuveiro, nasceu não sei o quê. E eu pensava assim, será que eu vou ser agraciada de quando vê, tá nascendo, né? E coincidentemente, na mesma semana, um amigo nosso tinha dito a Zé que segurou o filho nascendo no quarto. E Zé já estava desesperado, né? Achando que ia ter que segurar a criança em casa e ele com pânico de sangue. Não. Aí quando veio a indução, né? Que eu não estava esperando. Por isso que assim, cada experiência é uma experiência única, porque eu nunca imaginei que ia passar por uma indução, não li nada sobre indução e fui confiando na equipe do que ia ser feito, né? Então elas fizeram os procedimentos, botaram um tal de um balão que ia puxando de 10 em 10 minutos e estimulando a contração, porque eu não tinha dilatação, né? E elas estavam fazendo o tal protocolo esse do pré-eclâmpsia para não ter problema. E aí o resumo, bem resumido, é que do meio-dia em diante, nesses procedimentos de indução, quando deu 5 e pouca da tarde, eu cheguei de 6 a 7 de dilatação aqui em casa já.
E aí, quando esse tal desse balão saiu, elas disseram, pronto, agora a gente vai pro hospital. Aí eu tomei um banho, peguei as minhas coisas, tinha uma piscina que tinham emprestado pra gente poder levar a minha comadre, essa que fez toda a indicação do médico, emprestou a piscina também. Que ela não conseguiu usar porque o filho dela nasceu no chuveiro. E eu tava na esperança que o meu nascesse assim também, né? Então a gente foi embora com balde, com piscina, com mala, com tudo, chegou no hospital. Aí bate na burocracia do hospital, né? Ficou lá sentado um tempão, esperando, fizeram a internação. Aí sim, aí é que o negócio começou a ficar diferente do que estava bem calminho em casa, só contração. Chegando no hospital, romperam a minha bolsa e aí o trabalho de parto começou pra valer. Só que eu perdi assim completamente noção da hora, porque na minha cabeça eram 8h30 da noite e eu achava que o trabalho de parto dava para acabar 11h30 da noite. Só que já era 3 e tanta da manhã. Então, assim, uma das perguntas que fizeram aqui, quantas horas foram de trabalho de parto, contando do meio-dia daqui de casa até a hora que Felipe nasceu, foram 15 horas. Né? Que passou que eu não tive nem noção. Aí o que eu falei da questão da diferença do que a gente vê aqui numa cesárea? Você tá lá, uma sala de cirurgia com luz pra Eita, acho que bateu. Luz pra todo lado, né? Não deixam o pai... Bateu? Bateu. Eita, aqui eu disse a vocês que ia ser barulho, viu? Que é uma rua muito movimentada aqui, acabou de ter uma batida. Então, assim, na gravidez, no parto de Cecília mesmo, Zé ficou, sei lá quanto tempo, mais de meia hora, sem poder entrar na sala. E eu nervosa, assim. Então, assim, completamente diferente. Porque ele não saiu do meu lado, né? A gente chegou na sala que o procedimento, que o parto aconteceu, tudo escurinho, né? Eles procurando sempre a melhor posição para eu poder ter as contrações e a dilatação ir aumentando, monitorando o bebê a todo momento. Então, assim, Zé, ele por esse nervosismo dele com relação a essas coisas, tinha hora que ele se desconectava. Ele ia para um canto, quando tava todo mundo em cima de mim, ele ia para um canto, ficava mexendo no celular, tentando não entrar em pânico com a situação, porque estava tudo controlado, né? Ele sempre monitorando onde é que Felipe estava, se Felipe já estava bem encaixado, se ele já estava no canal de parto e tudo mais. E as horas foram passando e eles se revezando, né? Porque o cansaço da equipe toda correndo madrugada adentro. Até que chegou a hora que eles encaixaram o Felipe assim e a dilatação foi a 9:10. E aí disseram, não, ele agora já tá no canal de parto, Manuela, vamos sentar naquela banqueta ali, agora tu vai fazer força e Zé vai te segurar. Aí foi a hora que Zé surgiu pra ajudar no parto mesmo, que ele puxava a minha barriga pra poder Felipe descer e aí, enfim, faz força. Quando eu vi, Felipe nasceu. Né? E eu já, assim, do pensamento, todo mundo perguntando, teve medo, sentiu dor. Claro, dor eu senti porque a indução é isso, né? A ocitocina lá vindo na veia, as contrações vindo e a dor vindo também. Mas, assim, é inexplicável, porque quando terminou tudo aquilo, eu só pensava assim, eu digo, meu Deus, fazia 5 minutos que eu pensava, eu vou morrer, eu não quero mais isso, o que é que eu inventei? E quando eu vi, tava Felipe no meu colo. Com uma experiência completamente diferente, porque ele saiu da minha barriga e veio pra cima, né, que alguém viu a foto que tava ali, e ele ficou, e eu só olhava pra neonato e dizia assim, não vai pegar ele pra pesar, pra ver o apigar, pra fazer não sei o quê. E ela, não se preocupe não, fique aí o tempo que precisar. E ele assim, nem chorou, aquele desespero que as crianças quando nascem numa cesárea, que enfiam o cano, que apertam, que fazem aquilo, e a criança vem soluçando, né, e nem mama. Então ele ficou ali quietinho, eles estavam preocupados de eu ir pra maca pra poder amamentar, e eu não tinha força, eu só pensava assim, meu Deus, eu não tenho mais força no braço, o sacrifício pra essa criança nascer, eu vou derrubar ele no chão.
alguém segura. Não, você vai levar o seu filho. Aí fui me arrastando assim. E aí botaram ele pra procurar e já mamar. Assim, tudo novo, tudo diferente. Continuava no escurinho. Zé ali do meu lado, tudo. Aí depois de muito tempo, quando o Felipe não quis mais mamar, a neonato veio e pediu com licença se podia pegar ele, porque precisava pesar, né? Eu digo, vá leve. Eu já tava com o braço doendo mesmo. Ela foi lá, mediu. E aí depois devolveu ele. E ele foi comigo pro quarto. E não saiu do quarto pra nada. E aí esse protocolo de que criança agora não toma banho nas primeiras 24 horas, era novo pra mim também, porque todos chegaram limpinhos, né? Na própria sala de parto lá já tinham tirado tudo, limpado tudo, a criança vinha limpa. E Felipe ficou naquela sujeira de sangue até o outro dia, quando as enfermeiras vieram no quarto, deram banho, trocaram a roupinha, só depois que fez as 24 horas. E assim foi. Mas, o que eu digo? Muita gente pergunta, era o sonho do parto normal, como é que você fez? O relato que eu fiz até agora, vocês viram que não foi algo assim que eu tenho que conseguir, nem que seja lá no 10º filho. Não, o parto normal veio a mim, sem eu nem pensar mais nele, né? Porque eu não estava mais pensando nele. Deus mandou essa equipe maravilhosa para poder me fazer mãe de primeira viagem de um parto normal. Mas, por outro lado, falando ainda daquela anemia lá, da primeira coisa que eu falei, dos exames pré-nupciais, e que dessas cesáreas todas a anemia foi piorando, o que aconteceu? Como nem tudo são flores, eu esperando que a minha recuperação do parto normal fosse completamente diferente da cesárea, e tem sido realmente, porque é como o Zé estava dizendo, né? Eu tive João com 25 anos. A recuperação da cesárea já não foi das melhores coisas do mundo. Senti muita dor, muito desconforto. Imagine agora com 37, né? Só que eu tive alguns... olha aí, pelo olhar da parteira, minha equipe maravilhosa. Pois é, Zé, o companheiro fiel, ele passou por cima dos medos dele. Então, assim, como nem tudo são flores, com esse histórico todo de cirurgias, de tudo mais e tal, eu tive um problema sério agora com essa questão da anemia, porque a minha hemoglobina baixou. E eu não estava entendendo que era alguma coisa com relação a essa anemia, que eu já vinha fazendo um tratamento, né, desde o aborto, desde da gravidez de Isabela. Eu já vinha fazendo um tratamento de reposição de ferro e tudo mais, mas também uma médica lá que estava fazendo meu tratamento em Pelotas me abandonou no meio do negócio, estava fazendo investigação. Não, procure um hemato, não sei o que, do nada, assim. Então é complicado demais, né? Então o que acontece? Tive laceração, tive um edema, e aí vim pra casa com uma pilha de remédio para poder tratar isso, pensando que ia ser rápido. Quando foi na quinta-feira, eu comecei a me sentir muito, muito mal, porque eu não estava conseguindo fazer xixi, né? Eu achava que isso era normal, porque nas cesáreas já era uma dificuldade grande por conta do corte. Eu dizia assim que sempre, né, pra tudo, a gente só sente falta das coisas quando a gente perde. Porque quando você tá com falta de ar, você vai dar valor a respirar bem, né? Quando você quebra um pé, você vai dar valor ao caminhar, porque você agora não tá caminhando. Então, essa questão do fazer xixi, na primeira cesárea, já foi um negócio que me impressionou, porque eu disse assim, meu Deus, quantos músculos a gente mexe para poder fazer um xixi. E eu não tô conseguindo fazer isso no hospital ainda, né? Porque vinha aquele medo da dor e tudo mais. E quando foi agora no parto normal, eu não conseguia fazer. Então colocaram sonda e tudo mais, e eu tive alta porque estava medicada, estava conseguindo fazer um pouquinho e de repente deixei de fazer tudo e achava que era pelo edema, pela laceração, por tudo mais. Liguei, entrei em contato com a equipe, informei isso, que estava com dificuldade. E aí o doutor Renato, que aí me perguntaram quem era o médico da equipe, né? O doutor Renato Grande,
que até chegou as respostas na caixinha. Por acaso, o médico da equipe, o Dr. Renato, que aqui em Recife já conhecem ele, que ele é o do parto normal. Hã? Zé tá sendo doido, porque terminou o parto e aí ele disse, vocês são tudo doidos. Deu tudo certo, né? Graças a Deus. E aí o doutor Renato me ligou e disse assim, olha, eu tô num exame que eu não posso sair, ele que estava passando por um exame, né, não podia sair do exame e ter contato com criança pequena, porque foi um exame com contraste e tudo mais, mas ele entrou em contato com a emergência do hospital e eu fosse lá para poder colocar uma sonda, e aí eu iria colocar essa sonda para ficar até os remédios surtirem efeito, de verdade. E aí cheguei no hospital, crente que ia passar 20 minutos no hospital quinta-feira, né? Botou todas as crianças no carro, Zé desligou a panela do almoço aqui, vamos lá, botar a sonda e daqui a pouquinho a gente volta pra casa. E Felipe tem que fazer teste do pezinho, não sei o que. Quando chega no hospital, a plantonista olhou e disse assim, vou pedir uma ressonância, uma tomografia, um hemograma e não sei o que. E eu digo, meu Deus do céu, essas crianças tudo dentro do carro aqui esperando, e agora? Né? Aí eu digo, mas veja só, o meu médico disse que eu vinha só botar uma sonda e já ir embora. Não, mas a gente tem que ver, não sei o que, e eu tenho que ir embora, meu plantão acabou, e trocou o plantão. Ai, meu Deus do céu. Tá ótimo, vamos lá. E Felipe, precisando mamar, dentro do carro, com as crianças, com o Zé, com tudo mais. Resumo da história. Dessa ida para colocar a sonda, fizeram o hemograma e descobriram que a minha hemoglobina estava baixíssima. Fiz um ultrassom, não tinha nada no ultrassom, e eu precisei passar por uma transfusão de sangue, fiquei internada. Então aquela foto que eu escrevi, o último texto, que estou eu, Felipe, na cama, eu não estou tomando soro. Se vocês voltarem lá para ver, a bolsinha que está pendurada é uma bolsinha de sangue, que eu passei a madrugada tomando sangue para poder a minha hemoglobina subir, e todas essas consequências de não conseguir fazer xixi, eu estava sentindo mal-estar, achando que era de não dormir, de cansaço, não sei o que, foi consequência dessa anemia severa que eu tive, histórico de tudo isso que eu passei, né? Então assim, eu ainda estou terminando o tratamento, se Deus quiser amanhã finalizo uma parte desse tratamento para eu voltar a ter uma vida ativa normal, porque agora com 5 crianças em casa e um monte de coisa para fazer e devendo coisa que só nessa página aqui, eu preciso ficar bem, né? Então, o resumo dos últimos dias foi esse, assim, acabei me internando pela segunda vez, fiquei da quinta para sexta, aí dessa vez Zé ficou em casa com as crianças, Felipe foi pro hospital ser meu companheirinho junto com a minha comadre, que foi comigo, ser os olhos da transfusão de sangue, que você passa a noite acordado assim, né, pra ver se o negócio tá indo bem, porque o pessoal do IN lá disse, né, não, a bolsa tem que acabar dentro de 4 horas, senão perde o sangue todo, tem que vir outra bolsa. Então a gente não dormiu, né, passou a noite vigilante, e ela conseguiu aquela foto que eu fiquei bem emocionada, quando eu dei uma cochilada, né? Porque quando eu conseguia dar uma cochilada, entrava alguém. Eu dava outra cochilada, o Felipe queria mamar. E, enfim, são as coisas da vida. Então eu vou para as perguntas, porque já vai dar 8 horas e teve bastante pergunta aqui que eu acho que eu já respondi, né? Mas eu vou ver se ficou alguma para trás. Como foi a sua preparação para o parto normal? Eu falei aqui, foram a partir das consultas com o Dr. Renato, ele começou a me passar coisas novas que eu não conhecia. Então, assim, quando foi se aproximando da época do parto, comer tâmaras, fazer fisioterapia, porque eu estava com muita dor quando deitava nessas macas duras, né? A coluna estava travando. Então, fazer fisioterapia. Ele tinha me dito também para fazer fisioterapia pélvica, porque alguém perguntou sobre isso aqui, só que eu não consegui fazer. Então, eu acho que essa parte pélvica, para quem quer tentar, né, quem vai se organizar financeiramente para isso, né, quer muito e acha uma equipe que confie, eu acho que essa é a primeira coisa a ser feita, porque eu imagino que boa parte das consequências que eu tive dessas lacerações foi porque eu não consegui fazer isso,
né? Então, na hora do trabalho de parto lá, do empurrar, a pessoa vai empurrando enlouquecidamente, não sabe nem o que, né? A outra pergunta: gostaria de parto normal na quinta gestação, mas alguns dizem que não posso. Corte longo, horizontal na cesárea. Pois conseguir alguém que encare essa bomba, né, igual o doutor Renato fez, são poucos, mas tem equipes. Se tem alguma indicação de bom obstetra no Rio Grande do Sul, realmente não sei, porque pelo que eu passei aí, a minha experiência foi em Pelotas, né, e em Porto Alegre. Em Pelotas eu sei que tem uma equipe que fez alguns partos normais de algumas pessoas conhecidas. Desculpa. A Letícia, esposa do Alexandre, virou doula. Ela tá Ô Letícia Schiavon, tu virou doula em Pelotas, já tá me dizendo? Tu não tem ninguém pra indicar, não? Diz aí nos comentários se tem algum bom obstetra aí, que eu tô desconhecendo. Eu sei que tem uma equipe em Pelotas que fez o parto de algumas pessoas conhecidas, vai fazer de outros. Mas em Porto Alegre ou em outras regiões, realmente eu não sei. Se você... Olha, diz aí, escreve aí nos comentários que eu vou continuar aqui, tá? Sua equipe teve Dr. Renato Grande? Sim. Qual foi a sua equipe? Então, tem as meninas que tá... Olha aí, eu tenho 4 cesáreas, mas ainda é o mesmo... Novo Hamburgo tem doutor... então vai aí anotando. Quem foi que perguntou? Foi a Ingra. Vai anotando as sugestões aí que o pessoal tá passando, as indicações. Dr. Renato Grande, a equipe dele tem a Suzele Aragão e a Rosinha, que elas estão aqui, fizeram alguns comentários na live, pelo olhar da parteira, é o perfil delas no Instagram. O que foi mais marcante? Em algum momento do pré-natal e parto sentiu dúvida, medo ou insegurança? É o que eu disse, medo eu não senti, porque eu procurei nem pensar em tragédias, apesar de que muita gente acho que pensou que eu ia morrer, mas eu não pensei por esse lado não. E se tivesse que morrer, todo mundo vai morrer um dia, né? Então não tinha muito que ficar me desesperando com relação a isso. Dúvida ou insegurança? Na hora do parto, sim. Eu acho que eu já tinha ouvido uma amiga dizer que pediu tudo na hora do parto, pediu cesárea, pediu anestesia, pediu tudo. E quando aconteceu isso lá na hora de eu achar que eu queria, que eu tinha me arrependido da minha decisão, eu me lembrei dela, porque eu acho que isso é normal, né? No meio da dor a gente se arrepender. Indicação de esperar até quantas semanas sem induzir? Não, eles esperaram as 40 semanas para qualquer coisa, né? Deixar o máximo possível a criança se desenvolver para nascer bem. E é como eu disse, ele mal chorou quando nasceu, né? Tava muito bem ali, aquele chorinho bem calminho, muito diferente dos outros. O que acho indispensável no preparo? Depois dessa questão toda, eu acho que essa fisioterapia pélvica, né? Fazer esses exercícios, eu acho que é o principal. Cuidar da alimentação, não ganhar muito peso, né? Ele cortou carboidratos, essa história das tâmaras, cortou açúcar. Então, eu até comentei uma vez no story que eu perdi 4 quilos em 15 dias só de cortar farinha. Farinha branca e essas coisas. Então, assim, eu acho que isso também ajuda. Porque imagine se eu não tivesse cortado, né? Se eu passei 15 horas de trabalho de parto, se eu não tivesse cortado, quanto tempo que eu ia passar? Por que optou pelo parto normal depois de cesáreas? Foi o que eu falei, eu nem procurei, ele que me achou. Como se preparar para o parto após as cesáreas? Estou grávida do 3º e o médico não quer fazer parto normal. É isso. Olha a ruptura uterina. As tâmaras ajudam no trabalho de parto ou é apenas para substituir o açúcar? Não, ele disse que as tâmaras ajudam a reduzir o tempo do trabalho de parto. E o açúcar, ele piora, né? Ele faz com que esse tempo seja prolongado. Então, as tâmaras, pesquisando sobre isso, em muitos lugares falam isso, 6 tâmaras por dia.
Este protocolo de indução faz cair por terra tudo que já ouvi de que as contrações podem causar ruptura uterina. A depender do tempo, né, e da indicação, porque é o que eu digo, a última cesárea foi uma das perguntas aqui, qual o intervalo da última cesárea? Isabela já vai fazer 5 anos. Então, assim, de todos, a diferença era 2,5, 1,5, 2 e 10, e agora foi 4 anos e 9 meses. Então, assim, não tinha desculpa para dizer que era recente. Eu não senti dor nenhuma na hora das contrações no corte. Né? Que tem muita gente que diz que sente dor na cesárea, quando chove, quando não sei o que. Eu sentia dor quando só tive a cesárea de João. Eu sentia muita dor repuxando para a perna. Mas depois das outras cesáreas, uma em cima da outra, eu não senti mais nada. E na hora das contrações, lá mesmo, assim, ver como a cabeça da gente é enlouquecida, né? No meio das contrações lá, a mais louca, chegando em 9 centímetros de dilatação, eu pensava assim, eu digo, isso é dor de contração ou será que tá rompendo o meu útero em cima da cirurgia? Não, e se fosse, eu acho que devia ser uma dor completamente diferente, né? Eu só tava sentindo muita contração uma atrás da outra por conta da ocitocina. Então, essa questão do médico não querer fazer o parto normal é o normal, né? O comum dos dias de hoje. A gente dificilmente vai achar um médico que diga, não, minha filha, vamos, igual o doutor Renato fez, né? A gente tem que procurar bem. E aqui eu não procurei porque as minhas comadres já conheciam e deram o caminho das pedras. Eu só tive que marcar a consulta. Os médicos falavam para você sobre ter o útero muito fino para outra gestação. Só a maluca lá do parto de Isabela, que não fez o parto de Isabela, né? Que queria dar uma de vidente sem nunca ter feito nada na minha barriga, né? Nunca viu meu útero, nada, mas tinha certeza de que quando fosse fazer a cirurgia eu ia ter todos os problemas do mundo, a aderência, útero fino e não sei o que, e que eu tinha que usar um método anticoncepcional urgente, porque na cabeça dela ela achou que ela podia fazer o terrorismo que ela queria, né? Não cuidar do protocolo do látex. Teve monitoramento constante de Felipe durante o trabalho de parto? Sim, Larinha. Em todo momento. Tanto é que, o que aconteceu? Elas sempre comentavam lá na hora, né, do trabalho de parto, que a posição mais indicada para ter o bebê, que seria sentada, Felipe baixava os batimentos. Então, eu sempre estava meio recostada com as pernas assim, né, com a almofada, porque era a posição que ele gostava de ficar e os batimentos estavam mantidos. Elas estavam monitorando a todo momento. Então, eu quis ir no banheiro. Elas foram monitorar lá no banheiro e viram que eu sentada na privada, o batimento dele caía. Então, eu não podia nem entrar na piscina, porque não ia adiantar de nada. Só tiveram trabalho de encher e depois esvaziar, porque eu nem entrei nela. Então, assim, só sentei na banqueta na hora que ele encaixou mesmo e que ele ia sair. Porque antes disso elas estavam monitorando, não, essa posição não dá, essa posição não dá. Então, isso assim que deu muita segurança pra Zé, que era quem tava com medo de tudo, né? Que ele viu que elas estavam a todo momento fazendo esse monitoramento e sempre agindo ali na hora. Uma equipe maravilhosa mesmo. Deixa eu ver, o que mais? Você fez fisiopélvica e foi isso que eu falei. Acabei que não consegui fazer. Ele passou também a acupuntura. Então, veja só, eu, uma mãe de 4 crianças, trabalhando, cuidando da casa, cuidando do perfil, 500 coisas para fazer. Se eu tivesse tido tempo realmente para fazer tudo o que ele mandou fazer, eu imagino que o meu trabalho de parto tivesse sido bem mais rápido. Mas, infelizmente, a gente tem que fazer o que a nossa condição permite, né? A acupuntura, eu rodei ligando, porque o meu plano dava direito, mas o que dava direito eu não conseguia atendimento. Tinha uma opção, aqui no Hospital Português, onde eu fiz a fisioterapia, de fazer acupuntura, mas era particular. Cada sessão, R$100. Se eu fosse fazer 10 sessões, ia lá mais R$1.000. Então, por isso que eu digo assim, quando a gente vê muita coisa sobre o sonho do parto, faça isso, tem que fazer aquilo, eu acho que a família ela tem que dosar muitas coisas. Por que eu falei tanto de plano de saúde durante essa live? Porque realmente assim, é a condição de muitas pessoas, você não vai fazer o que você não pode. Tem muita gente que nem o plano de saúde tem, né? Então vai ter que se submeter ao sistema
público de saúde. Se tem um plano e não encontrou ninguém que faça, não tem condições de fazer, o que você vai fazer? Não tem o que fazer. Então, nesse caso agora, eu deveria ter feito a acupuntura, não fiz porque eu não tinha condição de pagar mais esse valor. Fiz a fisioterapia, melhorou muito a minha coluna. Tentei fazer hidroginástica, não consegui. Então, a fisioterapia pélvica, se eu engravidar novamente e for fazer todo esse procedimento, vai ser o que eu vou priorizar, com certeza. Quero muito parto normal, aqui é muito caro, humanizado seguro. Mas é o que eu digo, eu acho que nos últimos anos esses valores vieram diminuindo. Posso estar enganada, quem faz esse acompanhamento melhor, tem muitos perfis por aí, né, que vão tendo esses relatos de parto, muitos, podem me dizer se eu estou enganada ou não, mas eu acho que antigamente era muito mais caro. Hoje em dia, assim, por toda a situação que relatei aqui de mudança de plano de saúde, portabilidade e tudo mais, acabou que ficou mais ou menos, foi um pouco mais do que a gente ia pagar em Pelotas por uma cesárea com um plano de saúde. Então, por isso que a gente acabou tendo condição de pensar em arcar com os custos, porque não ia ter muita diferença para uma realidade que já estava diferente lá, né? Diferente dos 3, que não foi com coparticipação, que não foi com taxa, que não foi com nada. Nesse caso, a gente teve que botar um pouco a mais, vai pedir o reembolso do plano que dá. Mas, paciência, né? Era o que a condição no momento nos permitia. Deixa eu ver, primeiro filho aos 18, minha médica não me deu outra opção a não ser cesárea. 2 cesáreas. Na minha última cesárea, minha obstetra mandou meu marido fazer vasectomia e disse que eu estava com aderência. Hoje, com 31 anos, vejo que fui submetida. Pois é, por isso que eu digo assim, por que eu citei esse caso dessa amiga que é bem alta e o marido é alto e a médica veio me dizer que a criança era grande e tinha que ser uma cesárea. Imagina, o primeiro parto, sem ter necessidade, você com 18 anos, isso aí te encaminha numa via de consequências ao longo dos anos que a gente não tem nem noção. O que eu falei pra vocês, né? Que eu vim descobrir que o primeiro parto foi desnecessário a cesárea 12 anos depois, e que eu olho pro meu filho cheio de consequências respiratórias e eu penso assim, meu Deus, como é que é possível a gente ser enganado nesse nível, né? Na minha 4ª cesárea, a equipe médica fez terror dizendo que eu estava com útero fino. 20 dias depois da revisão de parto, a mesma médica disse que meu útero já tinha retraído completamente e já poderia engravidar novamente. Caiu em contradição. Sim. E é o que eu digo, muitas vezes quando eu vejo esses discursos de grande, pequeno, muito líquido, pouco líquido, eu fico pensando assim, existem as bandeiras, né? Existe a questão ideológica nessa área médica e existe o comodismo, né? Porque na faculdade aprendem os discursos, repetem esses discursos e na hora H o que é melhor? Eu marcar 6 cesáreas num dia e ir para casa dormir ou ficar monitorando a gestante, esperar ter e tal, a equipe mesmo. O doutor Renato foi no hospital me dar alta, disse, o senhor vai dormir quando? Porque ele saiu do meu parto, entrou em outro, no outro dia tinha outro ali, eu não sei, eu digo, então tamo junto, que eu também não sei quando é que eu vou dormir. Deixa eu ver, o que mais? Chegando nas últimas perguntas. Quantas horas de trabalho de parto eu já falei, né? Foram 15. Como preparou tudo? Sentiu medo? Doeu na cicatriz? Não. Preparei tudo da forma como eu disse, né? O que deu para fazer, diante da minha condição de mãe de 4 já. Trabalhando, tendo que cumprir meta no trabalho. Medo. Eu deixei o medo para o marido sentir. E não doeu na cicatriz. Qual o intervalo da última cesárea? 4 anos e 9 meses. 3 partos cesáreos, como lidar com o psicológico para o parto normal. A gente tem que matar no peito essas coisas, nem ficar procurando muita informação demais, né? Se você vai procurar informação, procure nos meios confiáveis. Se você
tem condição de fazer tudo e mais um pouco que o médico que vai fazer seu parto normal indica, faça, né? Cuide direitinho da sua alimentação, faça esses sacrifícios. Se a live vai ficar salva, que a história é muito longa. É bom que quando me perguntarem, eu vou dizer, vai lá no perfil e assiste a live. Mas é isso, gente. Eu acho que assim, eu acho que umas 20 perguntas que vieram aqui, eu tentei resumir ao máximo. Deu, né, 1h30. Eu pensei que até que ia dar mais. Mas eu acho que eu consegui resumir mais ou menos a situação. E é o que eu digo e repito. Nem tudo são flores, né? Tem as suas consequências para ambas as situações. Existem as situações de família, existe toda a questão financeira, psicológica. Tem gente que realmente não está preparado para um parto normal, né? Eu conheço muita gente que diz, eu não quero, não, acho que não aguento, a gente tem que respeitar. Afinal, é a decisão da família, né? Então, assim, graças ao bom Deus, eu colecionei agora essa experiência que não estava esperando. E é isso. Tem sido muito bom ter um bebezinho de novo depois de tanto tempo, né, em casa. Finalmente ele deu o sossego da fome que ele tava, tomou um leitinho aqui e dormiu. Mas é isso aí. Então, queria agradecer a vocês por terem ouvido essa longa história. E se conhecem alguém que se interesse por ver esse episódio que repercutiu, né? Um monte de gente compartilhou aí, porque não é comum depois de 4 cesáreas ter um parto normal, é só indicar a live que vai ficar salvo, tá bom? Então aí qualquer dúvida com relação a isso, para quem mora em Recife, em João Pessoa, né? Procurar a equipe aí do Dr. Renato Grande, que com certeza vocês vão ser muito bem tratados e ter o acompanhamento devido. Tá bom? Uma boa noite para vocês e fiquem com Deus.